Olá pessoal, tudo bem? Sou Solano. Eu vim aqui anunciar agora a segunda aula de Excel. Mas antes de tudo, eu quero agradecer quem se inscreveu no canal, quem curtiu, quem compartilhou. Foram mais de 100 curtidas no meu post lá no Facebook. E tem gente que pode dizer, 100 curtidas, tem gente que tem 1000. 100 curtidas é bastante para mim, eu sei que todas foram assim, curtidas de coração mesmo, gente, obrigado, tá? Foi feito por amigos que querem muito que esses conteúdos se espalhem pela internet, então eu fico muito agradecido, certo, gente? Nós vamos então para a segunda aula de Excel. A primeira foi só um apanhado geral, agora na segunda a gente vai começar com cálculo, certo? Então acompanhe, preste bem atenção e qualquer coisa escreva um comentário que eu sempre respondo, tá, gente? Vamos lá? Segunda aula de Excel? Então vamos lá, pessoal, segunda aula do Excel, começando, vamos para a prática. O Excel está aqui na área de trabalho, vou dar 2 cliques em cima dele, né? Como a gente já viu na aula anterior. Depois aqui estão listados os trabalhos que foram recentemente usados. Aqui está a aula 1, então essa aula 1 é a aula da semana passada, as planilhas por enquanto estão vazias. E nós vamos então começar a fazer cálculos, alguns cálculos mais simples, para entender como é que funciona o programa, tá? Mas antes de começar, nós temos que entender também, nós temos que ver os operadores. Então, vou botar aqui na planilha junho. Para trabalhar com Excel e para fazer cálculos, obviamente nós precisamos de alguns operadores, né? Os operadores matemáticos. Eu vou escrever aqui em cima quais são os operadores matemáticos ou aritméticos, aqueles mais simples, né? Vou botar aqui então os operadores que nós vamos usar no Excel. Vou alargar um pouquinho a coluna. E vamos lá então, gente. Operador. Esse sinalzinho aqui, todo mundo conhece, é o sinal de menos ou subtração. Mais um sinalzinho aqui, um operador, que é o operador de adição. Certo? Temos ainda a barra, que é o operador de divisão. Temos ainda a multiplicação. A multiplicação, gente, não é um X, não é um ponto, como usamos na matemática, mas sim um asterisco. Tá? Então, esse aqui é o operador de multiplicação. Sempre que aparecer um asterisco, nós estamos multiplicando no Excel, certo? E ainda tem um outro operador que é a potenciação, que é o acento circunflexo. Esse aqui é a potenciação, tá? Nós vamos usar mais estes aqui, tá? Para alguma coisa pode ser que a gente use potenciação para elevar um número a uma potência e tal, mas nós vamos usar mais esses aqui a princípio, certo? Depois tem os operadores lógicos ou de comparação. Esses sinais aqui, esses operadores, são velhos conhecidos nossos, que são este, né, que é o operador que significa maior que. Tem este, que é um operador que significa menor que. Isso aqui é matéria de 8ª série, se eu não me engano, faz tanto tempo. Depois, nós temos este e este, que significa maior ou igual a. Este, eu vou colocar sem espaços, porque é sempre sem espaços. Menor ou igual a. O sinal de igual, igual, né? O sinal de igual permanece. E igual só muda o sinal de diferente, que fica assim. Como no computador não tem o símbolo, aquele velho símbolo de diferente, com o igual riscadinho, então usamos esse aqui. Então são esses os operadores que a gente vai usar. Esses primeiros para operações mais simples e esses aqui para operações onde envolve comparações. Por isso que muitos dizem operadores lógicos ou de comparação, que nós vamos comparar valores. Se a célula tal tiver um valor maior que a outra, então faça isso.
Se for maior ou igual a, então faça aquilo. Então esses operadores, eles vão servir quando a gente vai usar funções mais avançadas. Então, a princípio, a gente começa com essas para entender a lógica. Depois, mais tarde, próximas aulas, partimos para essas daqui. Certo? Vou passar para a planilha. Vou passar para maio. Vamos voltar para maio aqui. E a gente vai fazer uma listinha para entender como é que funcionam esses operadores básicos. Então, vamos lá. Vamos criar uma situação que uma família foi fazer compras. Certo? Foi fazer compras, cada um comprou um item lá para a gente fazer a soma no final. Então, o Antônio, que é o pai, gastou R$ 370. Certo? A mãe, que é a Ana, eu estou inventando o nome, tá, gente? Gastou 365. A filha, que é a Carol, gastou 135. E o filho, que é o Felipe, gastou... Opa, está na coluna errada, então vamos clicar aqui e vamos arrastar para essa, certo? Clicando no contorninho, ó, a gente pode deslocar para qualquer lugar, certo? Vamos colocar o Felipe aqui no lugar dele, que está rebelde o seguri. Vamos lá. O Felipe comprou um jogo para Play, gastou R$ 150. Beleza. Certo? Então aqui nós temos os nomes das pessoas, aqui os seus gastos. A gente podia melhorar um pouquinho essa planilha, né? Vamos pôr um título? Vamos pôr uma coluna a mais aqui no meio para escrever o item, quem sabe, né? Fica até melhor, né? Como que a gente acrescenta uma coluna na planilha? Aqui seria fácil, eu poderia simplesmente clicar nessa e arrastar para o lado. Mas em muitos casos eu não consigo fazer isso, porque todas essas aqui, à direita, já estão preenchidas. Para colocar uma coluna no meio aqui desse exemplo entre A e B, vou clicar em qualquer célula daqui, qualquer, certo? Vou vir aqui no inserir. E ele pergunta se quer inserir uma célula, se quer inserir linhas, colunas ou inserir uma outra planilha ali no meio. Vou colocar aqui, ó, inserir colunas e pronto. Ele sempre acrescenta coluna nova à esquerda, tá? Então, lembrem disso. Aqui eu vou colocar o item, R$ 370. O Antônio comprou uma calça jeans. Uma calça jeans. Vou para baixo. A Ana comprou uma bolsa. A Carol comprou um kit maquiagem. O Felipe comprou um jogo do Xbox. Pronto. Então aí nós temos os itens de cada um. Podemos colocar um título também, né? Acima aqui. Vamos clicar em qualquer linha, qualquer célula. Aliás, linha não, né? Qualquer célula. Vamos aqui no inserir. Inserir linhas. Observe que ele sempre coloca uma linha nova também acima, certo? Então, coluna é à esquerda, linha nova é acima. Aqui eu vou escrever compras lá no shopping. Certo? Vamos alargar um pouquinho as colunas. Aqui. Esta primeira linha, eu vou colocar o título centralizado. Então eu vou selecionar as três, vejam bem como é. Clica no meio, segura e arrasta. E aqui eu vou escolher, ó, mesclar e centralizar. Então ele vai para o meio, a célula que fica, como se fosse uma célula inteira, mas são células mescladas. E aí então eu acabei centralizando o título. Veja que quando eu aumentei a altura da linha, não ficou centralizado, né? Ficou abaixo. Isso a gente corrige aqui, ó. Vejam só, esse botão alinha por cima, esse pelo centro e esse pela base. Então eu vou colocar pelo centro, certo? Os valores, gente, precisa digitar em reais? Precisa digitar já com R, cifrão? Não precisa, não precisa, tá? Simplesmente digite o valor,
375,5 ou qualquer valor em centavos depois da vírgula, e o Excel automaticamente colocará em reais se vocês clicarem aqui, ó, nas moedinhas, tá? Formato de número. Aqui já está configurado para português real, português Brasil. Poderia ser euro, poderia ser dólar, tá? Como já está configurado para o real, é só clicar na notinha, nas moedinhas, e automaticamente ele já converte, né? Já deixa em reais. Então não se preocupem. E se o valor for bem quebrado, tá 150, 152,3, automaticamente ele vai colocar o zero. E se for um valor 135,75, 74, também ele já deixa formatado, certo? Então não precisa colocar os zeros no final e também não precisa colocar o R com o cifrão. Basta simplesmente selecionar e clicar nas moedas, pronto. Aqui na nota ele já formata em reais. Se eu quiser colocar uma cor para o fundo aqui dessa célula, é só clicar no baldinho e escolher a cor aqui. Vamos botar um zoomzinho. Bom, vamos fazer o cálculo, gente. Total de gastos, então. Total. Eu digito o texto e aperto a tecla Enter. Aqui no final, vamos fazer uma soma, então. Nós vamos somar esses valores, vamos escrever igual, né? Vamos usar este valor que está nessa célula aqui. Essa célula é a C2, então vamos escrever C2, mais a seguinte, que é a C3, mais a seguinte, vamos pôr o sinal de mais aqui, que é a C4, e mais a seguinte, que é a C5, certo? Depois de digitado, pressionamos Enter, gastamos, ou gastaram, R$ 1.028,54. Está feito o cálculo. E se algum valor dessa tabelinha, essa mini tabelinha, mini planilha for alterado, aqui a bolsa, a Ana ganhou um desconto, vai sair por 320, é só digitar o valor novo, pressionar Enter e o Excel automaticamente já atualiza aqui o total. Então, fácil, fácil, né? Se nós fôssemos imprimir esta pequena planilha, eu posso ver aqui, ó, no arquivo imprimir, tá? Ficaria assim, bem no topo à esquerda, ficaria assim. Vejam um detalhe importante, gente. Essas guias, essa grade, no fundo, ela não é impressa, certo? A princípio não é. A gente pode configurar o Excel para que ele imprima o nome, a letra da coluna e também o número da linha e também essa grade, mas a princípio não é imprimível, tá? Não está habilitado para imprimir. Então, quando a gente manda imprimir, assim, fica um pouquinho vago, fica perdido, os valores ficam aqui numa folha branca. Por isso que eu prefiro, na hora de fazer uma pequena planilha, selecionar e colocar bordas. No momento que a gente coloca bordas por aqui, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar só borda inferior, só superior, só esquerda, só direita, ou eu posso colocar todas as bordas. E aqui também, vou clicar aqui de novo, todas as bordas. Então, quando a gente vê a nossa planilha com borda, ela já fica assim. Na minha opinião, claro que isso é bem pessoal, eu acho que fica melhor, um visual, um aspecto melhor, né? E o que são essas linhas pontilhadas? O que será que é isso? Essas linhas pontilhadas delimitam o limite da página. Se alguma informação estiver desse outro lado aqui, eu vou puxar para cá, se estiver aqui, o que acontece? O Excel puxa mais uma folha para imprimir só isso aqui, tá? Então, o ideal é que nós consigamos encaixar toda a nossa planilha em uma página só, dentro desses limites pontilhados. Então, o Excel imprime em uma página só. Essas bordas, esse tamanho pode ser ajustado para a nossa necessidade, mas a princípio, se for uma planilha pequena, procurem colocar dentro
da mesma página, certo? Então nós vamos economizar papel aí. A gente pode diminuir a largura das colunas para caber tudo numa página só. Então aqui está barbada, né, gente? Se vocês quisessem colocar qualquer preenchimento aqui, também no baldinho, vou colocar um preenchimento diferente. Tá aí, né? Bem fácil, fácil, fácil. Tá aqui feito o nosso cálculo desta planilhazinha. Certo, gente? Então, fácil, fácil fazer isso aqui. Claro que isso aqui é só o comecinho de tudo, tá? Na planilha julho, eu já coloquei outras informações para a gente fazer uma planilha um pouquinho mais complexa. Então, aqui nós temos uma lista de compras, o que foi comprado, vamos supor que fosse por uma empresa, o valor unitário, a quantidade, vou largar aqui a coluna também, a quantidade de cada um e o valor total no final aqui, tá? Já vou aproveitar, já vou colocar aqui umas bordas para ficar mais bonito. Vou selecionar. Para selecionar, a gente clica na primeira, segura apertado e arrasta para baixo. Vou colocar aqui todas as bordas, né? Todas as bordas aqui, pronto. E aqui também, vou selecionar e colocar todas as bordas. O que a gente pode fazer aqui também é centralizar. Eu vou botar aqui centralizadinho, bonito. O valor unitário, que já dá para pôr em reais, então eu vou selecionar aqui e clicar nas moedinhas aqui. Veja, já fica em reais. Isso aqui é quantidade, então a gente não bota em reais, só vamos centralizar. E o valor total aqui também vou clicar, mesmo que sejam células vazias, não tem problema, posso clicar aqui e o resultado então já vai sair em reais também. Aqui também já vou pôr em reais. Joia, joia, joia. Aqui é a mesma coisa, né? A gente pode acrescentar um título em cima aqui que ficou fora, então a gente clica em qualquer célula dessa linha. Aqui no inserir linhas, vou aumentar um pouco aqui. Vou escrever aqui lista de compras. Pronto. Vou selecionar e mesclar para isso ficar centralizado. Alinhar por aqui. E aqui, ó, esse A pequenininho diminui a fonte e esse Azinho maior aumenta a fonte. Vou aproveitar e colocar uma outra cor. E vou mudar a cor da letra. Estou fazendo tudo isso para vocês verem como é que funciona essa formatação. Gente, então aqui, ó, a empresa comprou papel sulfite 75 gramas, 2 pacotes. Cada um custou R$25. Nós vamos pôr o igual, certo? Lembre-se que todos os cálculos do Excel, todos começam com igual. Se a gente não colocar igual, o Excel entende que é apenas um texto, mas se a gente colocar o igual, ele já, detecta que é um cálculo e já fica de prontidão aí para nos mostrar o resultado. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o valor unitário, que está no B3, vezes a quantidade que está no C3. Então, vamos lá. B3, o asterisco, que é a multiplicação, C3. Enter. Cálculo fácil, né? R$50. Fazer o próximo, igual. Preciso pegar este aqui, que é o B4. Pode clicar em cima? Pode clicar em cima. Olha que beleza. B4 vezes C4. R$108. 36 vezes 3. Mais um, então. Igual este vezes este. 142. Facinho, né? Tem outro jeito de fazer isso que seja mais fácil? Tem. Não precisa fazer um por um. Certo? Interessante, gente, que quando eu apago aqui, não apaga o formato da célula. Continua sendo em reais. Apaga apenas os valores que estão nela, certo? Como esses cálculos vão comparar linha por linha e vão calcular linha por linha, eu não preciso fazer um por um. Eu simplesmente faço o primeiro, coloco o cursor aqui no cantinho, vejo que ele fica uma cruzinha preta, né? Aqui é uma cruzinha branca, aqui é uma cruzinha preta,
e eu puxo para baixo aqui com o botão apertado. Pronto, ele faz tudo. Que fácil, né? Puxando, então ele faz tudo, todos os cálculos, eu não preciso fazer um por um. Outro jeito de fazer isso é clicar na célula e dar 2 cliques rápidos nesse cantinho. Mas ele faz até onde? Até encontrar uma linha vazia ou até encontrar valores que não correspondam a esse cálculo. Por exemplo, um valor alfanumérico. Se eu tiver um texto aqui, ele para. Clicando aqui e 2 cliques neste quadradinho, pronto, ele preenche toda a coluna onde é que tem cálculos. Que beleza, né? Muito mais fácil, muito mais rápido do que fazer um por um. Aqui nós vamos ter que calcular totais. Quantos itens foram comprados? Quantos? Então, desses aqui, né? A gente pode visualizar isso aqui. Aqui embaixo, ó, contagem 10. Então, são 10 itens. Soma 81. Mas eu quero colocar esse valor aqui. Então, eu vou colocar aqui igual. Ficaria muito trabalhoso escrever C3 mais C4 mais C5 mais C6 até o C12. Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. O Excel sempre tem. Então nós vamos usar uma função. Uma função que vai dizer para ele, faz a soma. Faz a soma desta célula aqui, que é a C3. Vou colocar 2 pontinhos. Tá? Até onde? Até essa aqui. Da C3 até a C12. Fecho parênteses. Quando a gente abre um parênteses, sempre tem que fechar. Então, nós vamos fazer a soma dos valores contidos de C3 até C12. Pena que ficou azulzinho aqui, está fraquinho, né? Até C12. Então, todos esses valores aqui vão ser somados. Do C3 até o C12. Sem espaços, tudo junto. Letra minúscula ou maiúscula, tanto faz, tá? Não tem problema. Depois apertamos a tecla Enter. Tá aí o mesmo número que apareceu lá embaixo, 81. Vamos centralizar aqui para ficar mais bonito. 81. Posso puxar para baixo aqui? Não, aqui não. Por quê? Porque aqui embaixo ele está pedindo maior valor. Então, nós não podemos puxar para baixo, senão ele vai fazer a soma, né? Então, o maior valor, nós vamos escrever o igual, sempre, né? Sem esquecer. A função máximo, abrimos parênteses, e o intervalo é exatamente o mesmo. Ah, mas agora tu fez diferente. Sim, agora eu puxei desse 2, com o botão apertado, até o 5, pronto, ele já preencheu. Então eu quero o valor máximo, o maior valor desse intervalo. Vamos fechar parênteses de novo. E Enter, tá aí. O maior é 25. Ah, mas se eu mudar aqui, por exemplo, agenda, eu vou colocar 30. Ah, ele já mudou os totais. Aumentei 5 e já passou o 30 como o maior valor. Menor valor, nós vamos usar outra função, igual. Vamos escrever a função mínimo. Vamos abrir parênteses, selecionar esse intervalo e pressionar, aliás, fechar parênteses primeiro, pressionar a tecla Enter. Sempre quando eu pressiono a tecla Enter, o Excel executa o cálculo. Mínimo 2 é 2, é 2, garrafa térmica, 2 garrafas térmicas. Beleza. Então aqui o valor médio fica igual sempre, média, abrimos parênteses, mesma coisa, Enter. 8,6. Tem aí 3, tem aí 5, tem aí 30. Então o valor médio deu 8,6. Qual é a soma de tudo isso? Vamos escrever igual soma. Abrimos parênteses, selecionamos. R$ 7.961. Aqui o igual, o máximo. Abrimos parênteses, selecionamos o intervalo. O valor máximo é 2.375. Isso. O valor mínimo é igual a mínimo, parênteses,
é R$50. Uhum. E o médio é igual média. Mádia não, né? Tem que ser média. Até acento ele não faz diferença, tá? Mas se tiver uma letra a mais ou a menos, dá erro. Vamos ver o que aconteceria se eu digitasse mádia. Igual mádia, abrimos parênteses, daqui até aqui, fechamos e ele vai dizer que deu nome. Deu um erro, porque nós misturamos. Para ele, isso aqui não é uma função, não é uma fórmula, porque ele não reconhece a palavra mádia. Como é que eu faço para editar essa célula, para trocar essa letra? Pressionamos a tecla F2 no teclado, ou 2 cliques na tela. Então aqui, ó, média. Agora sim, tá aí, ó, média, R$796. Como é que eu vou salvar isso? Só clicar no disquete aqui em cima, né? Ou uso o atalho Ctrl B para salvar. E por que não é o Ctrl S? Porque o Ctrl S é sublinhado, certo? Então, aqui é o Ctrl B, assim como no Word também, tá? E então, pessoal, gostaram dessa aula de Excel? Eu espero que tenham aproveitado, espero que tenham aprendido. Na próxima aula a gente avança mais um pouquinho, certo? Então fique ligado, compartilhe nas suas redes sociais, que ajuda bastante, certo, gente? Obrigadão aí, até a próxima aula.